Vamos agora desenvolver algumas atividades, duas atividades especificamente para refletir melhor sobre a questão do tema desenvolvido durante a aula. A questão do fim do sistema escravista e a transição para o trabalho livre. Então vejamos quais são as questões colocadas aqui para que você possa refletir e que nós possamos aprofundar este entendimento. Vamos lá. Atividade 1. O desenvolvimento do capitalismo e a existência da escravidão se tornaram incompatíveis. Então aqui temos uma afirmativa gerando algumas teses para explicar essa relação. Algumas dessas teses repousam nos aspectos econômicos e outras os ultrapassam, pois colocam em evidência o explícito desacordo entre o capitalismo avançado e a escravidão. Qual é a questão? Qual é a tese explicativa para o desacordo entre o capitalismo avançado e a escravidão, além dos limites colocados pelos aspectos econômicos? Então, o que a gente tem aqui? Existem algumas teses, e aqui foram apresentadas duas teses. A primeira tese, que justifica o fim da escravidão, repousa no fator econômico. Ou seja, para o capitalismo avançado, a escravidão era incompatível, ou, dito de outra forma, a escravidão era incompatível com o capitalismo avançado. Por quê? Porque para o capitalismo avançado era necessário que o sujeito fosse um trabalhador assalariado para que tivesse condições de consumir as mercadorias que eram produzidas no âmbito do sistema produtivo. Então essa era uma tese que repousa nas questões econômicas em relação ao fim da escravidão. A outra tese que existe é a de que, na verdade, a Inglaterra foi forte opositora da escravidão porque a escravidão era incompatível com aquilo que se pregava, com aquilo que se defendia como ideal de vida digna, em especial neste momento da história. Então veja, a orientação teórica do capitalismo estava baseada no liberalismo. Então, a teoria econômica que orienta o capitalismo é o liberalismo. E o liberalismo repousa em alguns princípios: propriedade privada, liberdade, igualdade de direitos e não interferência do Estado na economia. Então veja, como é que, frente a essas observações, a estes princípios, como é que poder-se-ia conviver com a escravidão se o mundo começava a defender os ideais do liberalismo? E nessa perspectiva tem-se o quê? A liberdade e a igualdade. Só que eu vou te falar uma coisa. Aí vou abrir um parênteses aqui. A liberdade, na perspectiva colocada pelo capitalismo, é a liberdade de comprar e vender livremente a força de trabalho. E a igualdade no sentido de que a todos deveria ter-se ou deveria dar-se a oportunidade de terem a sua propriedade, a igualdade no direito de que todos pudessem ser proprietários. Porém, aí vem o porém. Aí vai ficar uma questão para você.
No âmbito do sistema capitalista, é possível falar que existe uma liberdade real? Existe uma liberdade real? Pode-se considerar livre o sujeito que está vinculado a um trabalho e precisa permanecer neste trabalho, a despeito das condições nas quais este trabalho aconteça, porque ele precisa sobreviver? Essa é uma questão que eu deixo aí para você pensar. Mas vamos retomar aí a questão colocada pela nossa atividade, que é em relação às teses do liberalismo. Então, a justificativa, a segunda justificativa, enfim, em relação ao fim da escravidão, repousa justamente nesta tese que vai beber na fonte do liberalismo econômico, principal orientador teórico do modelo de produção capitalista. Então, veja, no âmbito do liberalismo, a liberdade era colocada como essencial. Liberdade para que o sujeito pudesse comprar, pudesse vender, pudesse comprar a força de trabalho de outro e pudesse, se pudesse vender a sua própria força de trabalho livremente, para quem se desejasse e sob o valor que melhor lhe aprouvesse. Então, essa foi a segunda tese. Vamos então para a nossa segunda atividade. A tese da democracia racial, observe, democracia racial, é vista para muitos teóricos como uma forma de amenizar o conflito racial brasileiro e de ocultar a existência da segregação racial. No que consiste a tese da democracia racial? O que é que você acha? Hein? Quando a gente fala democracia racial, você já, com certeza, já vê em algo em relação à discriminação racial na sua mente, eu tenho certeza. Então, o que é que seria esta tese da democracia racial? Que, na verdade, vinha no sentido de encobrir o que de fato acontece ainda hoje na sociedade brasileira. A tese da democracia racial afirma que no Brasil não existe preconceito racial. O Brasil é um país que convive de uma forma democrática e harmônica com as diferentes raças, ou as diferentes raças convivem neste território de uma forma harmônica, sem preconceitos, com oportunidades iguais, com possibilidades iguais. Então, essa é a tese da democracia racial. E ainda no âmbito dessa tese, afirma-se que, ou encontra-se uma outra justificativa de que, por exemplo, países como os Estados Unidos trazem o preconceito racial expresso de diferentes formas, em diferentes manifestações. E isso não acontece com o Brasil. Então, o Brasil, dentro dessa perspectiva, dentro da tese da democracia racial, é um país democrático, é um país em que realmente a igualdade racial é algo colocado, é algo vivenciado. As diferentes raças são respeitadas independentemente. Isso é um equívoco, isso é um engodo. Na verdade, a democracia racial é um ideal que devemos buscar, com toda certeza. Mas dizer que no Brasil não existe preconceito racial é uma enganação, é uma mentira descabida. Porque o preconceito existe e ele é um dos piores tipos de preconceito, na minha opinião. Porque é aquele preconceito velado. É o preconceito que se ouve em comentários, é o preconceito que se ouve em piadas,
É o preconceito que se vê na escolha para a ocupação de determinados cargos. É o preconceito que fica revelado, embora não seja essa a intenção, quando da escolha de sujeitos, de diferentes sujeitos para a ocupação de cargos ou de empregos. Então, no Brasil, a diferença, o preconceito racial é algo que não pode ser escamoteado. É algo que não pode ser deixado de falar. Então, preconceito racial no Brasil é algo que existe. E precisamos, você precisa ter essa clareza, porque muitas vezes nós também somos portadores de preconceito, veiculamos o preconceito, ainda que não tenhamos a consciência disso. E isso não se dá somente na questão do negro, também se dá muito fortemente em relação ao índio. Quantas vezes eu tenho certeza que já ouviu falar que o índio é preguiçoso, que o índio é indolente, sem considerar as características culturais das diferentes raças. Então, a democracia racial é um ideal que devemos perseguir, é um ideal que devemos buscar, mas que efetivamente não acontece no Brasil. Independente da influência, a grande influência do negro na cultura brasileira. Independente da grande influência do índio na cultura brasileira. Só para você ter uma ideia, na verdade, a questão do negro e do índio como grandes contribuidores na formação cultural do Brasil só é colocada em evidência no final do século XIX, início do século XX. E isso é muito recente. Então, o que acontecia antes? Antes, não que não exista ainda hoje, mas enfim, existe o contraponto, pelo menos hoje, né? Existia uma história oficial, e essa história oficial veiculava somente os grandes feitos daqueles que representavam, em geral, quem? As classes dominantes, as classes mais abastadas, as elites, que eram, via de regra, representado por brancos. A história e a importância do negro na formação econômica, social do Brasil só aparece, portanto, em função da influência de estudos da sociologia, da antropologia e de outras ciências mais especificamente, a partir do início do século XX. Portanto, é preciso compreender este processo histórico para que possamos identificar aspectos do preconceito ainda presente em muitas práticas, para que nós tenhamos condições de efetivamente lutar contra esse tipo de situação.